Fala galera do meu canal, conforme prometido nessa transmissão ao vivo que nós fizemos em parceria com a Rede Grau Técnico, eu trouxe aqui os melhores momentos para você poder curtir, para você poder estudar. Se você não viu ainda, você vai ver agora. Você que é estudante de radiologia, você que é profissional de radiologia, seja muito bem-vindo, bons estudos, bom webinar para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje, estou recebendo o Jonatas, que é de Recife, tá? O nosso querido Guilherme Henrique, que é lá de Belo Horizonte, e o Fábio, que é de Florianópolis. Amigos queridos, sejam muito bem-vindos à nossa webinar aqui. E deixa eu apresentar rapidinho Guilherme BH. Alô, Guilherme? Show de bola. Boa noite, gente. Jonatas Recife, sorrisão, show de bola. Boa noite, galera, tudo bom? Fábio Zanzi, que nas horas vagas ele é humorista, um humor fora do comum. Beleza, começando então falando aqui de a tomografia computadorizada, é uma das disciplinas que vocês estudam na nossa instituição. E aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos trazer algumas perguntas e vocês podem também interagir no nosso chat. Deixa eu começar direto aqui, que a gente já atrasou bastante hoje por conta da conexão. Choveu aqui onde eu estou hoje e criou uma instabilidade, de fato, na nossa internet. Eu vou começar falando aqui, iniciando pelo Fábio. Fábio, eu queria que você trouxesse para nós o que é, tá, e para que serve o exame de tomografia computadorizada. Ok. Boa noite, pessoal que nos acompanha, né, nessa webinar. Boa noite, professores. Boa noite, Carlos. O conceito de tomografia, o próprio conceito literal da palavra, já nos traz uma ideia do que é tomografia, né? Tomografia, ela pode ser considerada em duas partes: tomo, que significa cortes ou fatias, e grafia, que significa escrever, estudar. E computadorizada, porque nós necessitamos do acompanhamento de um sistema de computadores, né, que deem suporte ao equipamento chamado tomógrafo, onde é realizado o exame. Então, ele é um exame de diagnóstico ou radiodiagnóstico, né, que utiliza radiação ionizante do tipo raio-x, né, aquela descoberta pelo nosso benemérito William Conrad Röntgen, em 1895, e graças a ele nós temos a tomografia computadorizada, raio-x convencional e outras modalidades de radiodiagnóstico, né? E ele utiliza o princípio dos raios-x convencionais. Quando nós fazemos um exame de tomografia computadorizada, o equipamento, ele não faz somente uma imagem do corpo humano, né? Ou do objeto a ser estudado. Ele faz uma série de imagens, por isso que nós chamamos de cortes dentro da tomografia computadorizada. Esse equipamento ele tem a capacidade de fazer inúmeros cortes de milímetros, onde depois, através desse computador, né, esse computador ele tem a capacidade de transformar isso em imagens, tanto no plano transversal ou no plano axial, onde são adquiridas essas imagens, como em reconstruções no plano coronal, sagital, ou mesmo reconstruções 3D. A vantagem de nós utilizarmos uma tomografia computadorizada, né, como uma ferramenta de diagnóstico médico, principalmente, além do raio-x convencional, que é o primeiro exame mais barato a ser requisitado por um médico, é que nós conseguimos, na tomografia computadorizada, um estudo dinâmico, tanto da anatomia, né, que está sendo estudada, seja um crânio, seja um abdômen, um tórax, quanto à fisiologia de um órgão ou de um sistema. E o que é fisiologia? Fisiologia é o funcionamento desse sistema. Então, nós conseguimos, através de um grande número de imagens, por exemplo, e com um contraste adequado à tomografia computadorizada, nós conseguimos ver, por exemplo, o funcionamento de um aparelho urinário de um paciente, né?
Essa imagem ela é uma imagem praticamente igual a uma imagem de raio-x convencional, né, nos seus tons de branco, preto e cinza, né, e ela tem algumas vantagens sobre o raio-x convencional, por quê? No raio-x convencional, nós temos muita sobreposição de estruturas. Quando, por exemplo, nós fazemos um raio-x de tórax, no tórax nós queremos, normalmente no raio-x de tórax, nós queremos ver parênquima pulmonar, né? Pulmão. Só que aí nós temos outras estruturas, principalmente estruturas ósseas, que sobrepõem essas imagens no raio-x convencional. E a tomografia ela nos possibilita, então, fazer a supressão, né, através do sistema de computador, de um software, né, que acompanha a máquina, ela nos permite fazer supressão de estruturas que não queremos, que não desejamos, enfim, conseguimos retirar essa sobreposição para, então, analisarmos o órgão realmente de estudos, né? Além disso, ela consegue fazer uma ótima diferenciação de tecidos. Quando nós observamos o raio-x convencional de abdômen, por exemplo, parece tudo muito próximo, os tons de cinza, de preto e de branco, né? E na tomografia computadorizada, nós conseguimos fazer essa distinção por uma escala muito grande, que depois vai ser comentada, que é a escala de Hounsfield. Nós conseguimos fazer toda uma diferenciação de tecidos. E, além disso, nós conseguimos, como eu já falei, manipularmos as imagens obtidas através dos cortes tomográficos. Perfeito. Como desvantagem da tomografia computadorizada, nós poderíamos citar a alta dose de radiação que ela emite, né? É uma dose muito grande, realmente, né? Ela não é um exame adequado para gestantes, né? E pessoas que possuem alergia ao contraste, ao meio de contraste utilizado, que é o contraste iodado da tomografia. E aí, para a gente se situar um pouquinho mais e para a gente conseguir entender o leque gigante, enorme que é a tomografia computadorizada, né? Na atualidade, principalmente, hoje nós contamos com tomografia médica, tomografia veterinária para pequenos e grandes animais, né? Pequenos portes e porte, grande porte de animais, tomografia forense, né? Radiologia forense, aí tão em alta, tão em moda hoje em dia, né? Tanto no ante-mortem quanto no pós-mortem, né? A antropologia já está fazendo uso da tomografia computadorizada. Há pouco tempo saiu uma reportagem de um sarcófago que eles não queriam abrir, se eu não me engano foi na França, acho que foi. Eu acompanhei algo nesse tipo. Você falou igual, eu lembrei. Eles não queriam abrir o sarcófago por medo que tivesse algum gás tóxico, né, da decomposição de anos e tal, e eles fizeram um exame e eles descobriram no tomógrafo que lá dentro existia uma múmia, né, um corpo mumificado. A tomografia odontológica, através do Conebin, né, para reconstruções de maxila, de mandíbula, implantes dentários, ortodontia, né, e atualmente, trazendo para o nosso cenário, né, dessa pandemia, então a tomografia computadorizada como um exame padrão, não diagnóstico nesse caso, mas de acompanhamento da Covid-19 e a sua evolução para aqueles pacientes que estão internados e precisam de uma avaliação mais criteriosa com relação ao progresso da doença que afeta intimamente os pulmões daquele paciente. Então, em suma, tomografia computadorizada é isso, né? O exame de diagnóstico é muito utilizado. Atualmente, a tomografia está com um custo um tanto quanto acessível, né? E ela consegue chegar atualmente em cidades bem menores, nos hospitais e tal, porque realmente o equipamento não é tão barato quanto o raio-x convencional, mas o exame, ele acabou sendo um exame, pela sua velocidade, conseguiu fazer com que esse custo desse exame atualmente seja um custo mais acessível, né? Entendi, show de bola, maravilha. E eu quero dizer a vocês, amigos presentes aqui, Guilherme, Jonatas e Fábio, que vocês estão causando briga no nosso chat, porque cada um que chama o professor mais lindo, né? Ah, esse professor é top, esse professor é aquilo. Concordo com vocês, todos eles são top mesmo. Tô aqui. Show de bola, maravilha.
Minha pergunta agora, deixa eu chamar aqui o Jonatas Carvalho, de Recife. Jonatas, pegando aí Jonatas, né? Porque tem Jonatas e Jonatas. Esse é o nosso Jonatas Carvalho. Pegando aí o gancho do professor Fábio, que falou com maestria Muita maestria, né? Pois é, o que é a tomografia computadorizada. Eu queria que você trouxesse para a gente, Jonatas, o equipamento de tomografia computadorizada, ele é composto por quais partes especificamente? Uhum. Então, Fábio ele explicou super bem a finalidade, a definição de tomografia, justamente esse processo de formar imagens dentro de uma contextualização onde a gente vai conduzir blocos em fatias para formar toda a anatomia daquele determinado órgão que está sendo estudado. A sala de tomografia ela é dividida em espaços distintos, onde a gente vai conseguir encontrar, dentro desse espaço de tomografia computadorizada, a sala de exame, a sala de comando, e em alguns locais existe uma sala de espera. Essa sala de espera, ela vai servir para que a equipe que a gente vai trabalhar, é uma equipe multidisciplinar, onde vai ser composta por médico, radiologista, pelo profissional das técnicas radiológicas e pela equipe de enfermagem. Essa primeira etapa, muitas vezes, dentro da aquisição de imagem de uma tomografia computadorizada, ela inicia numa sala de espera, onde a equipe de enfermagem ela tem um questionário em mãos e ela vai fazer várias perguntas para poder identificar se esse paciente é um paciente de primeira viagem, fazendo o exame de tomografia ou não. Onde, dentro dessas perguntas, se esse paciente ele for fazer o exame com contraste, vai existir uma série de perguntas para conseguir a equipe médica mapear se esse paciente ele vai ter uma probabilidade boa ou não de vir a desenvolver algum tipo de reação adversa recorrente à aplicação do contraste. É o primeiro ponto. Nessa sala, não existe nenhum maquinário, nada do tipo que venha a servir para adquirir as imagens diante desse processo de tomografia computadorizada. É uma sala simples que os equipamentos necessários ou as substâncias que o paciente ele vai precisar ingerir vai ser preparado pela equipe de enfermagem, ela vai levar até você. Adentrando nessa sala, a gente vai encontrar a sala de exames. Essa sala de exames, ela vai ter como principal característica, ela vai ser formada com alguns componentes. E esses componentes, eles vão ajudar o profissional das técnicas radiológicas, que eles vão estar em uma sala à frente ou ao lado, mas desde que, dentro do layout, crie um processo visual do paciente no processo de aquisição da imagem e do profissional fazendo essa varredura, como o Fábio colocou aqui para a gente, seja constante, porque vai existir uma comunicação através de microfone, muitas vezes entre o operador do equipamento, ou seja, o profissional das técnicas radiológicas, e o próprio paciente. Esse tipo de comunicação ela vai acontecer muito quando o paciente ele é submetido ao exame de tomografia com contraste. Se for uma tomografia simples, esse procedimento ele quase não acontece, mas basicamente na sala de aquisição de imagem, a gente vai ter um equipamento que ele vai ter um gantry. Esse gantry, ele é chamado de pórtico ou portal, é uma espécie de anel que a gente tem formando esse equipamento. Ele é chamado do maior componente que a gente tem de um tomógrafo. Algumas pessoas que têm claustrofobia, elas podem ter esse tipo de situação durante a varredura, durante a aquisição da sua imagem, a realização do exame. Então, é muito pertinente que o profissional, tanto da equipe de enfermagem, tanto da equipe de radiologia, ele traga um conforto para esse paciente, uma explicação para que ele não se sinta desconfortável durante o exame. Por quê? Assim como tomografia, todos os outros exames de radiologia, a gente precisa que o paciente esteja inerte, parado, senão a gente cria movimentações e aí não consegue diagnosticar de fato
o processo corretamente da patologia, podendo levantar um falso positivo ou um falso negativo dentro dessa contextualização. Então, o Gantry, ele vai ter essa característica em formato de anel, ele vai ser composto por uma ampola de produção de raio-x, porque o equipamento, ele produz raio-x, ele tem o mesmo princípio de uma radiologia convencional, mas, de contrapartida a tudo isso, a ampola aqui, desse outro lado do Gantry, que é um anel, a gente vai ter nele inserido o contexto de detectores. Esses detectores, eles vão receber o sinal da energia ionizante que penetrou o corpo do paciente e vai transformar o sinal em eletrônico através da conversão de números binários para poder levar essa informação para o desktop, que é onde o profissional das técnicas radiológicas vai estar trabalhando na sala de comando. Então, inicialmente, o Gantry. Esse Gantry, ele vai ter um componente acoplado a ele, que é chamado de mesa de exame. Essa mesa de exame, por sua vez, ela é feita de material resistente. Alguns equipamentos suportam até 200 quilos em cima. Essa mesa, ela, dentro de um processo de geração mais atual falando, ela movimenta tanto para subir, tanto para cima quanto para baixo, e ela pode trazer algum tipo de movimentação para um lado e para o outro. Por quê? Ela vai servir para que a gente insira o paciente dentro de uma contextualização colimada, centralizada, para que a imagem adquirida ela esteja literalmente centralizada e a gente não forme uma imagem mais excessiva do lado direito e nem mais excessiva do lado esquerdo, fazendo com que ambas as situações sejam visualizadas dentro de uma contextualização normal para ambos os lados, tanto direito quanto esquerdo. Vai estar acoplado a esse Gantry um sistema de comando, e aí esse comando ele vai atrelar a situação da mesa para subir e descer, ir para fora ou ir para dentro. Esse sair do Gantry e entrar, ele é muito pertinente falar sobre ele, porque quando o paciente ele chega para realizar a tomografia, a primeira coisa que o profissional ele vai escolher é o protocolo, e dentro da escolha desse protocolo vai estar se o paciente ele vai entrar com o crânio no Gantry ou se ele vai entrar com a parte inferior, que são os pés. Então, a gente já vai posicionar o paciente na mesa com essa referência do tipo de protocolo que vai ser usado para se adquirir a imagem. Então, a mesa, junto com o Gantry, eles basicamente vai servir para que a gente tenha esse tipo de aquisição de imagem. Passando disso, a gente tem também o sistema computacional, que vai estar associado não na sala de produção de imagem, mas sim na sala de comando, que é uma sala à parte, onde o profissional vai estar, ele vai estar protegido, porque não passa radiação, é blindado. Esse sistema computacional, ele vai trazer para a gente informações como escolha de scout, de FOV, de protocolos, como eu estou falando para vocês, de cortes que vão ser realizados. A gente chama quando o scout e visualiza o FOV para poder formar o bloco de imagem. A gente chama de fotografar anal, é ali também que vai ser adquirido todo o processo de imagem, através de formação de pixel, de matriz, de voxel, e tudo isso vai dar a contextualização. Deixa eu te interromper pelo seguinte, você falou aí do Scout e FOV, não é isso? Aham. Exatamente. Eu também queria saber o que é o Scout e o FOV, você já emenda aí. Muito aluno no chat está dizendo, esse assunto está sendo abordado no EAD, outros disseram, é bom revisar. Lembrem-se, o conhecimento, ele é a repetição. O conhecimento para fixar, ele é a repetição. Essas webinars que nós estamos trazendo, elas têm esse objetivo, trazer conteúdo das aulas ao vivo para que vocês possam interagir com a gente no nosso chat, tá bom? Jonatas, pode continuar, desculpa te interromper, tá? Nada. Já emenda aí falando que é o Scout e o FOV para nós. Beleza. E aí o sistema computacional ele vai servir para que a gente transforme esse sinal eletroeletrônico em
imagem, né, digital, para que a gente consiga visualizar as estruturas anatômicas. Essa conversão ela vai se dar através da junção de pixel, de matriz e de voxel. O pixel ele é a menor unidade de uma formação de imagem digital dentro de uma contextualização de conversão através de números binários. É ele que vai trazer o quantitativo da qualidade da imagem que a gente vai ter, referente a quantos mais pixels eu tiver, melhor a qualidade da minha imagem, melhor a situação visual que eu vou ter. Então, a gente trabalha com a linha de pixels enormes dentro de uma matriz. Essa matriz ela vai ter a finalidade de juntar, de unir esses pixels e de trazer informações referentes ao ponto anatômico que a gente está estudando. Então, eu estou estudando o crânio. Então, cada pixel ele vai carregar uma informação diferente do teu crânio, dentro de tonalidades de tons de cinzas diferentes, juntos numa matriz, dando essa ideia de profundidade através do voxel, que aí a gente vai ter essa formação tridimensional, que é a grande diferença da tomografia computadorizada, que ele vai trazer a ideia de profundidade, de formar o órgão realmente como ele é, dentro do processo interno do meu paciente, sem que haja nenhum tipo de procedimento invasivo ali para poder se fazer verificações anatômicas referente à patologia ou não. E só para finalizar a tua pergunta, a primeira, a gente tem um painel de controle, que aí esse painel de controle ele vai ser composto por um computador, um desktop, que vai estar inserido os programas pertinentes ao uso da tomografia, né, que muitas vezes são programas voltados para a situação digital, como eu estou falando, porque ela é computadorizada, a gente precisa transformar, por isso que é computadorizada, não pode ser só T, tem que ser o TC, porque ela vai computadorizar a imagem do processo de aquisição ali do meu paciente. Isso inserido dentro da contextualização da varredura do meu paciente, né? Ali. E aí, voltando para a pergunta inicial que você trouxe aqui, a segunda, né? O que é Scout e o que é FOV. Antes de você continuar, a gente tem muito pertinente. Deixa eu ver se a Erika é uma boa aluna, tá? Ela disse o seguinte, que Scout é a primeira imagem e FOV é o campo de visão. E aí? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí era isso que eu ia falar. Quando a gente escolhe o protocolo, e aí é como se fosse botar o paciente, colocar o paciente com o crânio ou com os pés, a gente vai formar uma primeira imagem. E aí essa primeira imagem, ela é chamada de Scout. Nela eu vou me basear referente ao processo de aquisição da imagem. Por exemplo, eu vou fazer uma imagem do tórax. E aí, geralmente, nas varreduras, quando se é feito, abre-se o tórax até a região abdominal. Sendo que o abdômen ele é importante nesse tipo de estudo? Não. Então, o Scout, ele te proporcionou a visualização de toda a estrutura que ele varreu e depois, com o FOV, a gente vai lá e fecha o campo de visão que a gente está querendo fazer o estudo anatômico a partir de tomografia computadorizada. Então, é muito voltado para esse aspecto. E percebam que uma coisa está sempre caminhando junto à outra. Eu preciso ter o conjunto de equipamentos inseridos dentro de uma condição que favoreça positivamente tanto o meu paciente quanto o profissional que vai atuar naquela área, e esse conjunto de equipamentos juntos, eles vão proporcionar o processo de aquisição de imagem sem que haja nenhum tipo de procedimento invasivo no corpo do paciente e depois no processo de recuperação pós-cirúrgico, muitas vezes, sem que haja necessidade. Então, é isso mesmo. O Scout, ele é a primeira imagem que a gente forma, onde a gente vai se basear no que eu vou querer estudar anatomicamente falando, e o meu FOV é o campo de visão. É quando eu venho e dou a colimada, a colimação que a gente chama, dá uma focada no que realmente importa ali dentro desse contexto anatômico, né? Show de bola, que coisa. Rapaz, colocaram no começo aqui, é que a gente tava naquele calor de resolver a falta de conexão, colocaram radiologia é vida. Eu acho que é mesmo, porque é a segunda apenas, né? Vamos ver quem bate radiologia aí, vamos ver quem é que vai bater a radiologia na audiência da webinar. Professor Guilherme, querido,
Olá. Depois dos nossos amigos aí falarem, eu quero direcionar para você a pergunta, tá? Fiquem à vontade também para colocar as suas teorias que vocês têm lá no nosso chat. O que é a escala de Hounsfield? É assim a A pronúncia ou eu escala... estou errado? Tá certo, escala Olha Hounsfield, aí, já isso mesmo. estou um bom aluno, viu? O que é a escala de Hounsfield? Carlos, a escala Hounsfield ela é utilizada para poder fazer a transformação dos valores de atenuação dos raios-x em tons de cinza. Para eu explicar isso melhor, eu preciso voltar um pouco na radiologia analógica ou radiologia convencional, que é a mais antiga que a gente conhece, que utiliza o filme. A formação da imagem, tanto na radiografia quanto na tomografia, ela é feita de acordo com a diferença de densidade dos tecidos no corpo. Na radiografia, a gente pensando no filme mesmo, essa imagem vai ser formada de acordo com a interação dos raios-x com o corpo do paciente. Então, as regiões mais densas, que vão absorver mais radiação, vão aparecer num tom branco na imagem, que é o que a gente chama de radiopaco. As regiões menos densas e que vão absorver ou atenuar menos radiação são aquelas que ficam escuras e a gente chama de radiotransparente. Isso para a radiologia analógica com filme. Quando a gente pensa na radiologia digital, tanto a indireta quanto a indireta, é o mesmo princípio de formação, só que vai ser essa interação dos raios-x com os cristais do circuito elétrico ou com a placa de fósforo que tem ali. Na tomografia é um pouco diferente, porque a nossa imagem não é plana igual na radiografia. Então não é aquele princípio que o raio vai atravessar o corpo do paciente e vai chegar ali no filme ou no receptor de imagem, e isso será convertido depois. Na tomografia é necessário reconstruir a imagem. Então, a tomografia vai adquirir a imagem rotacionando o tubo ao redor do paciente e vai ali adquirindo o volume de imagem daquele paciente. Só que é preciso atribuir valores de acordo com a região do corpo do paciente, de acordo com a densidade daquela região. Para isso foi criada a escala Hounsfield. Ela vai basicamente traduzir a densidade daquele tecido ou órgão em tons que vão de branco até preto, o que a gente chama comumente de tons de cinza. A gente vai ter, por exemplo, a água, que é entendida como densidade zero, e tudo aquilo que é mais denso do que a água vai assumir valores positivos e, consequentemente, na imagem vão aparecer com tons mais esbranquiçados. Tudo aquilo que for menos denso do que a água vai assumir valores negativos na escala Hounsfield e vai adquirir o tom mais escuro, o tom mais próximo do preto. Eu tinha só um comentário para fazer, complementando o que o Fábio falou no início da questão da tomografia utilizar uma dose muito maior. Eu estava lendo hoje mesmo um estudo mostrando que em alguns exames de tomografia do tórax, a dose de radiação comparada com uma radiografia pode ser de até 50 vezes maior. Então, só para reforçar o tanto que a dose da tomografia é maior. Ela fornece para a gente uma melhor definição da imagem, como o Jonathan comentou, sobre a possibilidade de separar, né, os órgãos, ter uma visão diferenciada deles, mas, consequentemente, a gente vai utilizar uma dose de radiação muito maior. Show de bola. Já que você chamou o Fábio, vamos lá para Floripa agora. Fábio Zanzi, por favor, quais são as gerações evolutivas dos tomógrafos? Então, para a gente falar de evolução dos tomógrafos, né, dos equipamentos que adquirem imagens tomográficas, a gente precisa remontar um pouquinho a história, né, da radiologia. Então, eu ousaria dizer, né, que a tomografia ela iniciou lá em 1895, quando Röntgen descobriu acidentalmente, né, um raio lá que ele chamou de X, porque ele não sabia qual era, né? E isso é muito interessante, porque historicamente falando, isso causa até um espanto nas pessoas, né? Nossa, o cara inventou o raio-x. Não, ele não inventou o raio-x, ele descobriu o raio-x, né? Ele fazendo os seus experimentos lá. E com o passar do tempo, então, a radiologia, esses raios-x, eles foram largamente utilizados, né, como uma forma não invasiva, né, de diagnosticar os pacientes, né, e aí nós pulamos de 1895 com Röntgen para 1960, quando o neurologista chamado Oldendorff, ele tem a primeira ideia de que ele precisava de algo mais além de uma radiografia convencional para conseguir fazer um diagnóstico, por exemplo, do crânio, né? Que ele era neurologista. Então ele pensou o seguinte: vamos tentar utilizar um feixe de raio-x
em diferentes ângulos, como se eu fosse fazer uma varredura, para mim conseguir identificar as patologias do encéfalo, do crânio do meu paciente. O problema é que ele não teve muito apoio, né? O equipamento iria ser muito caro e o Oldendorff abandonou a ideia. Alguns anos depois, entre 63 e 64, então entra a figura de Hounsfield, né? Que ele era um engenheiro, ele não tinha nada a ver com área médica. Por incrível que pareça, Hounsfield ele era engenheiro da EMI Odeon, né? Uma indústria fonográfica dos Estados Unidos que tinha um laboratório de pesquisas, né? E entra a pessoa, então, de Alan Cormack, né? Que era um matemático, que Hounsfield ele vai pensar o equipamento e Cormack vai criar o que nós chamamos de algoritmos, né? Que o professor Guilherme falou dos binários, né? 0 e 1, quem entende um pouco essa coisa de matemática. E aí, para criar justamente esses tons de cinza, né? Que nós precisamos desses algoritmos que Cormack, então, conseguiu idealizar para com que começasse a ocorrer, então, a tomografia computadorizada. De 64, nós vamos a 1972, logo depois de eu ter nascido, né? Então, eu sou meio antigo, né? Eu quase nasci com a tomografia, né? Então, nós temos em 1972 a primeira imagem diagnóstica, né, feita por um equipamento de tomografia computadorizada, foi um crânio, né, de uma paciente que ela tinha suspeita de um tumor, e esse tumor foi detectado no lobo frontal direito dessa paciente. E como é um equipamento muito rústico ainda, essa aquisição de um crânio, que hoje os tomógrafos mais avançados levam nem 30 segundos, eu acredito que na faixa de 10, 12 segundos, né? Na época deu 20 minutos para aquisição dessa imagem toda do crânio dessa paciente, né? Então, foram 20 minutos de exposição a uma radiação. Na época, não se falava ainda em radioproteção, não se falava em proteção radiológica, nem do paciente, nem do público em geral, nem do profissional que trabalhava. E, em 73, então, Cormack e Hounsfield apresentaram isso para o mundo, né? E aí começou a haver a grande corrida das empresas de tecnologia para começarem a desenvolver equipamentos de tomografia. Por quê? Porque nós queremos lucrar, né, com algo novo, como tudo que ocorre hoje em dia. E trazendo a tomografia para o Brasil, então, nós tivemos o primeiro tomógrafo em São Paulo, no Hospital Benemérito Sociedade Portuguesa, em 1977, né? E o segundo tomógrafo foi ser instalado no Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 77 também, na Santa Casa de Misericórdia. E aí, quando a gente fala em gerações de tomógrafo, a gente não fala nada mais do que a evolução tecnológica desses equipamentos, né? Não vou fazer aqui uma linha temporal, né? Senão nós vamos... e fica muito chato, data é chato, né? Ninguém gosta de data, né? Mas para a gente se situar, então, a primeira geração dos equipamentos, o primeiro equipamento que foi criado foi aquele lá para o Hounsfield em 72, que foi chamado de primeira geração, então, e ele era muito simples, né? Ele tinha um feixe único de radiação, com um único detector, e ele fazia uma varredura muito lenta, né? Ele demorava aproximadamente de 5 a 10 minutos para fazer um único corte numa estrutura, né? Se eu fosse pegar um crânio e fosse fazer 10 cortes nesse crânio, e hoje os tomógrafos fazem muitos mais cortes do que isso, né? Nós iríamos demorar 50 minutos para fazer 10 cortes axiais de um crânio de um paciente, né? E aí a gente não sabe se a gente ia fazer o diagnóstico do paciente ou se a gente ia estar tratando um tumor cerebral com radioterapia, né? De tanta radiação que a gente estaria dando no nosso paciente, né? Então, isso hoje em dia já não é mais cabível, é impensável, não existe mais. Pulamos para a segunda geração, em 74, onde, então, esse feixe único, ele começa a ser um feixe em leque, em formato de leque, né? Um leque mesmo. E aí ele começa, então, a ter um pouco mais de detectores,
E esse tempo de aquisição, tempo de corte, ele cai, mas mesmo assim ele ainda fica na faixa de 90 segundos, sendo que com muitos cortes, nós ainda continuamos com um tempo alto de aquisição dessas imagens tomográficas, né? E essa primeira geração e a segunda geração, elas basicamente elas eram utilizadas para sistema nervoso central, crânio, né? Porque elas tinham um problema de elas não se adaptavam a movimentos voluntários do corpo, involuntários, desculpa, do corpo, né, como respiração, batimento cardíaco, movimentos peristálticos. Então, basicamente, a primeira e a segunda geração se usava para crânio. Era isso que se fazia, demorava um tempão e era mais ou menos isso que se tinha e tinha que se trabalhar e lidar com isso. Já de 75 a 77, nós pulamos para a terceira geração. Opa, os tomógrafos começam a ficar um pouquinho melhores, né? E aí nós começamos a ter um feixe maior, né? Esse feixe de leque ele se torna um pouco maior. Nós conseguimos fazer um giro ao redor do paciente, né? Em vez de fazer o primeira e segunda geração, eles faziam movimentos, né? Ele fazia um movimento, fazia uma aquisição, fazia outro movimento, fazia uma aquisição. Então era bem rústico. Nessa terceira geração, nós já começamos a conseguir rotacionar o tubo. Embora nessa terceira geração não se consiga rotacionar o tubo, como é atualmente, de uma forma contínua. Por quê? Porque dentro do gantry que o professor Jonatas falou, nós tínhamos, nessa época, da terceira e da quarta geração ainda, nós tínhamos fiações elétricas que levavam a energia até a ampola de raio-x para poder gerar os fótons lá, que faziam a imagem. E se esse gantry, o equipamento dentro do gantry, né, ele começasse a rodar continuamente, ele ia emaranhar todos aqueles fios, então não dava, né? O que acontecia? Ele fazia uma volta, 360 graus, adquiria uma imagem, a mesa caminhava, né, e esse gantry rodava no sentido contrário. Então, ele fazia duas rotações, uma para a direita e uma para a esquerda. Pulamos para 81, então na quarta geração, a quarta geração ela não deu muito certo, porque continuamos com feixe em leque, continuamos com rotação de 360 graus para um lado e para o outro, só que nós colocamos um anel de detectores ao redor do gantry. Então, esse anel ele era fixo de detectores, que detectam a atenuação da radiação, e o que se movimentava era ampola. Só que esse equipamento ele ficou muito caro, né? Ele não compensava o investimento dele, então meio que se abandonou a quarta geração e tal. E aí sim nós entramos para a quinta geração, que é a geração que está em ponta, que hoje praticamente não existe mais outras gerações, né? É só de quinta geração, porque esses equipamentos anteriores à quinta geração eles eram chamados de equipamentos convencionais. E aí agora entramos na geração dos equipamentos dos tomógrafos helicoidais. O que eu quero dizer com tomógrafo helicoidal? Isso foi nos início dos anos de 90. Então, veja como a tomografia é muito recente, né? Ela é um exame muito recente, que eu acho que ainda tem muito para evoluir, né? Quando nós falamos em equipamentos helicoidais, lá, o pessoal da engenharia teve uma ideia muito brilhante. Nós precisamos tirar essa fiação toda de dentro do gantry, né? Nós não podemos ter fio lá dentro, nós estamos atrasando a vida de todo mundo, nós estamos fazendo o paciente ficar muito tempo na mesa, tomando muita radiação, não dá mais. Então, lá por obra da engenharia, e aí parte para o pessoal da eletrônica, da elétrica, que não é a minha área, né? Eles colocaram, então, lá dentro desse gantry, lá no rotor, né, que é a parte que gira, se chama rotor, colocaram anéis de deslizamento. Então, esses anéis, eles geram a energia necessária para que o rotor e o tubo seja alimentado com energia. Então, esse é o grande boom, né, do tomógrafo helicoidal. Eu não preciso mais fazer uma volta de 360 para a direita e retornar com uma mesma volta para a esquerda. Esse rotor, ele vai... Deixa eu colocar aqui o seguinte. Eu, como não sou da área, né, eu acho que qualquer um que tem pelo menos, acho que 25 ou 30 anos de idade,
né? A partir disso, acho que deve lembrar que o raio-x, antes você ia, tinha aquela revelação demorava aquele tempo todo para revelar, né? Tem aquela história da câmara escura, né? Aquela história toda e tal. Que hoje em dia você vai para uma salinha, tira e já sai no computador lá direto para o médico. Então, enquanto o senhor explicava, professor Fábio, essa evolução aí, na minha cabeça veio montando isso. Eu lembro que eu tirava um raio-x e revelava. Hoje em dia revela, mas é direto, é mais rápido. Eu acho que um grande desafio, de fato, da tecnologia de forma geral, é essa diminuição da emissão de radiação para os profissionais, né? É um grande desafio, acredito eu, mas continue, professor. Foi todo um processo evolutivo, né? O próprio raio-x foi um processo evolutivo, né? O raio-x começou lá, né, com os tanques de revelação, né? Onde o filme precisava ser colocado dentro de um tanque com químicos, depois passamos para as processadoras automáticas, né? Passamos para o CR, né? Onde fazemos a revelação com uma placa de fósforo, enfim, e agora atualmente então o DR, onde essa imagem automaticamente ela já aparece numa tela de computador. E essa evolução também se deu muito com a tomografia também, né? E hoje esses equipamentos helicoidais, eles proporcionam uma rapidez muito grande, porque ao mesmo tempo que esse rotor está girando continuamente, a mesa do paciente ela está se deslocando ao mesmo tempo. Então ele produz uma hélice ao redor do paciente, e essa hélice ela faz com que as imagens elas sejam adquiridas em um tempo muito mais rápido, né? Claro, existe aí uma questão de software, que depois o software faz uma adaptação da imagem, enfim, mas isso aí é uma questão de reconstrução, de software, mas a gente pode explorar isso num outro momento, né? E aí nós, então, entramos com uma velocidade muito rápida, com uma redução, né, dos artefatos de movimento nesse paciente. Então, a partir da 5ª geração, eu consigo fazer praticamente todos os exames que eu preciso no meu paciente, né, porque eu reduzo qualquer tipo de artefato de movimento involuntário. E aí, alguns falam em 6ª geração, mas outros acreditam que o sistema multi-slice, o multicortes, ele ainda esteja embutido dentro da 5ª geração de equipamentos helicoidais. E aí, o que se tem hoje? Hoje, a maioria dos equipamentos, eles são do tipo helicoidais multi-slice. O que nós chamamos de multi-slice? Antigamente, os equipamentos, eles possuíam só uma única fileira de detectores, vários detectores, múltiplos detectores, e agora no multi-slice nós colocamos várias fileiras de detectores, uma do lado da outra, e essas fileiras elas vão conseguir captar toda a radiação que atravessa o meu paciente. E aí é onde a gente se remete aos canais, né? Que tanto se fala, um técnico, um tecnólogo chega no serviço de um colega e diz, mas o teu equipamento é 64 canais, o meu é só 16, né? E aí, então, são os equipamentos. O primeiro multi-slice era de 4 canais, porque tinha 4 fileiras de detectores, depois veio de 8, 16, 32, 64, 128, e agora tem de 300 e tanto, e provavelmente daqui a pouquinho a gente vai estar com mais de 500 canais aí, né? E isso tudo faz com que a rapidez do meu exame seja muito grande, né? Hoje eu consigo fazer um exame de crânio, um exame de rotina de crânio sem contraste em 5 segundos, né? Algo muito rápido. E aí a gente remonta aquilo, professores, da radioproteção, né? Eu preciso proteger meu paciente também dessa radiação absurda. Como eu não consigo mexer, muitas vezes, nos parâmetros de KV e MAS, que são a emissão da energia de radiação, eu preciso diminuir o tempo, né? Que é um dos pilares da radioproteção, né? Tempo, distância e blindagem. Se eu não consigo mexer na blindagem e na distância, eu mexo no tempo, né? Quanto menor o tempo de exposição, menor a quantidade de radiação que o meu tecido vivo vai estar recebendo e pode causar algum tipo de dano à minha célula. Show. E aí vamos pular para a 6ª geração, então, que é o que existe de mais moderno, né? Que é a geração de tomógrafos com canhão de elétrons.
Eu não sei, eu fiz algumas pesquisas, mas eu não consegui saber se no Brasil já existe algum equipamento desse. Existem só 100 equipamentos no mundo todo, a maioria deles está nos Estados Unidos. Ele não possui ampola de raio-x. Ele possui o princípio dele é muito parecido com o acelerador de elétrons da radioterapia, né? É um canhão de elétrons, ele acelera, ele vai de encontro a um alvo de tungstênio, aí esse alvo de tungstênio, ele faz a geração dos fótons que atravessam o paciente e são detectados por detectores específicos para isso, né? Então, tiramos a ampola de raio-x e colocamos o acelerador de elétrons. É uma tecnologia muito nova ainda, né? Como eu falei, eu acredito que aqui no Brasil não tem ainda, né? Eu fiquei bastante curioso e eu estou tentando procurar mais assuntos sobre, mas eu não consegui muita coisa não. Então é mais a título de curiosidade para nós sabermos que existe essa terceira canhão de elétrons. Ou seja, então existe uma sexta geração que ainda está sendo expandida, está sendo explorada ainda, é isso? Exatamente, exatamente. E aí também nós citamos, podemos citar como tomógrafos também, os tomógrafos móveis, né, que uma empresa, né, uma empresa X lançou, onde não é o paciente que vem ao tomógrafo, é o tomógrafo que vai ao paciente, como se fosse um equipamento de raio-x móvel, né? Sim. Ele vai ao paciente, faz, parece que não teve muita aceitação por uma questão de radioproteção, de blindagem, de uma série de fatores. Eles também só fazem extremidades e crânio, não se consegue fazer um abdômen ou uma perfusão cardíaca, enfim. E aí, Fábio, essa é justamente a problemática, porque é um custo muito elevado, mas o retorno não é tão bom, porque ele é limitado a fazer só extremidades. Aí por isso que não foi tão para frente, tão bem aceito no mercado. Quando a gente tem uma tomografia que consegue, de fato, realizar todo e qualquer tipo de exame em qualquer região anatômica. Aí foi mais por uma questão de custo. E quando o nosso paciente, normalmente quando o médico ele solicita um exame de tomografia, o nosso paciente ele consegue ser transportado até o setor. Se ele não conseguir, ele está internado, né? E aí o maqueiro... UTI ou qualquer coisa desse tipo que realmente... Aí o maqueiro leva junto com a equipe médica. Exatamente. Não teria uma finalidade tão bem definida, entendeu? Nessa Deixa questão. Eu convidar aqui, todo mundo que está assistindo agora, estamos com um pico bem alto aí. Ainda dá tempo, divulga nos grupos de vocês aí, gente, vamos lá, acessa lá. Quero ver subir aqui a audiência, viu? Eu quero ver bombar esse negócio aqui. Eu tô para ver algum curso bater essa webinar de radiologia que a gente fez. Tá sendo show de bola. Guilherme já disse que não vai não, nós somos top mesmo. Show, top são vocês alunos, top é cada um de vocês buscando a melhoria na sua vida. Isso que é muito legal, pessoal. Show de bola, professor. E aí, só para concluir, professor, para a gente ter ideia de como a tomografia está tão presente hoje, né, na atualidade, e imaginava-se algum tempo atrás que a ressonância magnética ia vir para bater a tomografia computadorizada, mas não aconteceu. Assim como a tomografia não bateu o raio-x convencional, cada qual está inserido na sua finalidade, no seu quadrado, e pronto. Nós podemos também citar a tomografia como equipamento híbrido lá na PET-CT, no SPECT-CT, utilizado lá na medicina nuclear, né? Um equipamento híbrido, os dois equipamentos juntos. A tomografia computadorizada como planejamento radioterápico, né? Nós precisamos da tomografia, e por incrível que pareça, a tomografia computadorizada é o único sistema de imagens que ele é compatível com os softwares de radioterapia que existem no mercado. Não adianta eu querer colocar uma imagem de RM, de ressonância magnética, porque não é compatível, tem que ser a de TC, né? A tomossíntese mamária, né, que veio aí com uma proposta de fazer tomografia de mama para câncer de mama, a TC de Conibin lá para odontologia, enfim. Então, a TC, a tomografia computadorizada, ela tem um leque gigante, né? Sem contar as angiotomografias, né, que a gente pode citar também, que fazem uma diferença enorme no estudo de veias e artérias, e aí eu ficaria até amanhã, porque eu sou apaixonado por tomografia, né? Então... Show de bola. Mas Jonatas, por que utilizar o meio de contraste
em tomografia computadorizada? Qual é, de Aham. fato, essa finalidade? Por que utilizar, então, o contraste na tomografia computadorizada? Muito bom, muito bom. Toda vez que eu estou ministrando aula sobre contraste, eu sempre falo para o aluno fazer uma analogia com desenho. Imaginem que eu lhe entreguei um desenho e eu lhe entreguei apenas um lápis de cor. Esse lápis de cor é de madeira e você vai ter que pintar. Você pinta bem? Aí eles respondem sim. Ou eles não respondem e ficam na dúvida achando que é uma pegadinha. E aí eu entro, massa, você tem capacidade suficiente para poder desenvolver uma pintura boa nesse desenho. Mas agora imaginem que eu vou lhe entregar, além do lápis de cor, de madeira, um hidrocor, que você vai precisar contornar todo o seu desenho e pintá-lo depois. Vai ficar mais bonito com desenho apenas com lápis de cor ou com desenho que tu contornou a estrutura, contornou o desenho, mais o lápis de cor? A eles com o hidrocor e com o lápis de cor. O contraste, ele tem basicamente esse mesmo tipo de função. Com a tomografia computadorizada, eu já consigo visualizar de forma pertinente e adequada uma imagem anatômica para o laudo. Sim, por quê? Ela reconstrói dentro de uma possibilidade 3D e me traz um monte de informação anatômica daquela estrutura que eu estou estudando, para poder o médico avaliar melhor o diagnóstico e direcionar, assim, o paciente para um melhor tratamento possível naquela situação. Então, o contraste, muitos alunos, eles pensam que ele tem radiação. E o contraste, ele não tem radiação, ele não é um radiofármaco. Radiofármaco a gente utiliza em medicina nuclear, que aí é a junção de um elemento químico a um elemento radioativo, um radionuclídeo, que a gente vai escolher mediante afinidade com o órgão que vai ser formado as cintilografias, que é o exame. Esse contraste, ele não tem radiação, ele não emite radiação. Eles são substâncias farmacológicas administradas no paciente com a finalidade de facilitar a distinção da região anatômica ou estudar o funcionamento daquela parte que está em xeque, que está em questão, que eu quero visualizar para poder diagnosticar de forma mais precisa. Esse contraste administrado em tomografia computadorizada, eles propiciam dessa forma uma melhor definição das estruturas que estão sendo avaliadas primeiramente, pelo profissional das técnicas radiológicas, que é quem está fazendo a varredura, a formação da imagem, e segundo, pelo médico que vai associar o seu conhecimento ao laudo, para assim fazer o direcionamento daquele meu paciente. Esse contraste dentro de tomografia computadorizada, ele pode ser iodado, que é muito comum de ser administrado. Esse iodado, muitas vezes, ele é administrado dentro de uma composição parenteral, que a gente chama, que é através de via endovenosa. Por isso que no início eu falei que a equipe ela é multidisciplinar. Por quê? Quem vai puncionar a veia do paciente é a equipe de enfermagem, não é a equipe de radiologia. O enfermeiro, técnico de enfermagem, é quem tem competência para fazer tal situação. Então, se eu tenho o uso de uma substância que pode ser utilizada para melhorar a imagem e o médico solicita para melhor visualizar aquela estrutura anatômica, a tomografia com contraste, inicialmente vai se avaliar qual tipo de contraste. Pode ser iodado ou baritado. O iodado, ele é muito administrado via parenteral, ou seja, via endovenosa. O baritado, ele não pode ser administrado via venosa. Por quê? Ele não se dissolve, ele não se mistura com os fluidos sanguíneos, nem lipídios, que são nossas gorduras. Ou seja, se eu administrar bário na veia do paciente, eu posso matá-lo. Eu posso até produzir um edema, esse edema pode até levar à amputação ali daquela estrutura. Então, o bário, em nenhuma hipótese, ele vai ser administrado via endovenosa. O bário, ele é muito utilizado para realçar ainda mais, e é associado com o iodo, quando a gente vai fazer estudo do TGI, que é o trato
gastrointestinal. Geralmente recomenda-se a ingestão de 2 ou 1 litro de suco de laranja, de limão com bário diluído. O paciente ele toma minutos antes da realização do exame, espera a metabolização do corpo e depois ele é submetido ao exame para que haja a inserção do iodo. O iodo, por sua vez, ele é hidrossolúvel, ele se mistura dentro de uma contextualização muito fácil dentro da minha substância sanguínea, dentro dos meus lipídios, e ambos podem ser associados ou não. Vai depender do tipo de recomendação médica que a gente tenha. Logo no começo, Carlos falou sobre a metformina, se eu não me engano. Deixa eu repetir aqui, ele falou aqui, ó, agora há pouco, eu acho aqui para ti. Ele perguntou, por qual motivo numa tomografia com contraste deve ser suspenso o uso da metformina? O contraste iodado, ele é metabolizado e ele é excretado pelos rins. E a metformina, ela gera uma sobrecarga para o funcionamento desses órgãos. Então, se ocorrer a junção dessas duas substâncias, possa ser que a gente venha a ter algum tipo de nefropatia ali na estrutura anatômica, nos rins. Então, para evitar que esse órgão desse paciente venha a ter algum tipo de prejuízo depois da inserção do meio de contraste, o médico geralmente recomenda-se que haja suspensão da medicação 48 horas antes e só volte a ser utilizada 48 horas depois, porque é o tempo hábil onde os rins ele não vai ter contato com a metformina durante 48 horas antes, e a gente vai poder administrar o meio de contraste, e 48 horas depois é o tempo também hábil que o nosso organismo tende a eliminar, excretar todo o meio de contraste que foi administrado durante seu exame e você voltar de novo a fazer uso da sua medicação. Então, a gente tem que tomar algumas medidas de precaução nessa administração. É realizado pela equipe de enfermagem um questionário junto ao paciente para identificar se ele já fez esse exame, se ele tem alergia a tipo de crustáceo, alguma coisa relacionada a esse tipo, a fim de procurar probabilidade alta desse paciente ter algum tipo de reação adversa. É muito importante a gente falar sobre alergia e reação adversa. Alergia é quando a gente de uma forma constante. Então, você é alérgico à poeira, você sempre vai ser alérgico à poeira, você não vai perder esse status. A reação adversa, ela pode acontecer mediante seus glóbulos brancos de defesa estarem baixa durante a administração daquela substância química. Então, pode acontecer que eu fiz um exame de tomografia com contraste há 1 mês atrás e eu não desenvolvi nenhum tipo de reação adversa. Por quê? Naquele momento que houve a interação desse meio de contraste com o meu corpo, eu tinha esses agentes de defesa em alta. Possa ser que hoje, quando eu vier a fazer o mesmo exame, com o mesmo uso de contraste, eu venha desenvolver, porque hoje os meus agentes de defesa podem estar em baixa. Esse tipo de reação adversa pode ser de forma leve até uma forma mais severa. A forma leve é urticária, um edema, um inchaço naquela área, você pode se sentir um pouco nauseado. E para cada tipo de reação, dentro da sala de produção de exame, vai existir um método contraceptivo ou um método de tratamento. Então, o paciente saiu nauseado, então o enfermeiro ele administra uma medicação para poder melhorar a náusea. O paciente ele teve uma reação, ele ficou com um aspecto parecido com intoxicação. Então, o médico ele vai prescrever uma medicação para aquele tipo de reação. Cada reação pode ser diferente, chegando até ser uma reação grave, muito grave, do tipo uma parada cardiorrespiratória, que aí tem que ter um carrinho de parada para poder reanimar esse possível paciente que venha a ter esse tipo de reação muito grave. É por isso que a sala ela é dividida de uma forma que o paciente ele fica dentro da sala de aquisição de imagem, de produção de imagem, e do lado ou à frente daquele equipamento vai existir um vidro plumbífero a fim de preservar a saúde do profissional que está fazendo a varredura
da imagem e ele vai visualizar o paciente, porque se o paciente manifestar algum tipo de sinal e sintoma durante a aquisição da imagem, a gente tem como interromper o exame, a equipe de enfermagem junto com o médico, ele entra, é um exame com contraste que só pode ser feito com o médico presente, e isso é muito importante salientar, por quê? Pode-se desenvolver um tipo de reação grave que você, dentro da sua formação ou dentro da sua experiência profissional, não tenha vivenciado ainda tal situação. Mas o médico ele foi treinado para todo tipo de situação que possivelmente venha acontecer dentro da unidade hospitalar. Então, o contraste ele só pode ser administrado com a presença do médico, porque se ocorrer algum tipo de reação muito grave, o médico ele está ali a postos para salvar o paciente. Show de bola. Curioso aqui, a Cida Cordeiro perguntou, quem é alérgico a peixe não pode fazer o exame, é isso? Peixe e crustáceo. A gente marca lá e aí é administrado um antialérgico antes ou depois do processo ser realizado. Essa pergunta está no questionário que a equipe de enfermagem faz para poder levantar as possíveis reações adversas para possíveis pacientes dentro de contextos de reações diferentes. Tratar diferente quem é diferente. Show de bola. Deixa eu ir, a gente está chegando no finalzinho já. Deixa eu ir lá para Belo Horizonte agora, professor Guilherme Henrique. Lógico, falamos aí de tantos assuntos, né, entre tantos dos assuntos que foram tratados aqui, quais são as medidas de segurança, né, e radioproteção adotadas na realização dos exames de tomografia computadorizada, professor? Bom, a primeira medida de proteção que eu sempre falo com os meus alunos, Carlos, é a boa comunicação com o paciente. Não é nenhuma medida que está na portaria 453 ou nas leis, mas uma boa comunicação com o paciente vai minimizar as chances da gente ter que repetir esse exame, por exemplo, se o paciente se movimentar ou se ele respirar durante o momento em que ele não deveria. Então, uma boa comunicação primeiro bem clara, explicando o que vai ser feito, o que ele tem que fazer, como que ele tem que colaborar, se vai precisar inspirar, se vai precisar expirar. Depois da comunicação... Guilherme, rapidinho. Guilherme falou uma coisa, e a gente pode pegar esse gancho da comunicação para a administração do meio de contraste. Existe o tempo do contraste, e aí muitas vezes, principalmente quando a gente vai fazer a situação cardíaca, vai liberar a bomba injetora, que faz parte do contexto do aparelho, a equipe de enfermagem, a gente cessa e ela faz a liberação desse contraste. Ela volta, e essa comunicação aí, como eu falei no começo, o profissional da técnica radiológica vai dizer para o paciente, agora eu preciso que o senhor respire e não solte a respiração, ou pare de respirar, ou não pode se movimentar. Por quê? Vai pegar exatamente o tempo do contraste. Então, existe um microfone e um áudio lá para que haja esse tipo de comunicação. Manda bala, Guilherme. E essa questão da comunicação vai ser aplicada para qualquer modalidade que utilize radiação ionizante. Então, raio-x convencional, mamografia, a comunicação sempre vai atuar junto com a radioproteção. Depois disso, a gente tem alguns parâmetros que são estabelecidos pela portaria e pelas normas, que são, por exemplo, a sinalização vermelha na porta, que é característico, todo mundo que já fez um exame de imagem vai lembrar, tem a luzinha vermelha lá na porta indicando a utilização, né, a emissão da radiação ionizante naquele momento. Além do sinalizador luminoso, tem que ter as placas com informações como, por exemplo, um paciente por vez na sala, paciente gestante, avise ao médico, avise ao técnico, acompanhante, se a sua presença for imprescindível, você deverá utilizar os equipamentos de proteção individual, que no nosso caso são os EPIs plumbíferos. Plumbífero é tudo aquilo que vai ter chumbo na sua composição. A gente vai ter também na construção da sala, ali na circunferência, as paredes feitas com chumbo. E no caso da tomografia, a sala de comando, a sala onde o técnico, o profissional das técnicas radiológicas vai operar o exame, ela é separada. Então, ele já está isolado ali enquanto profissional e protegido por paredes com chumbo também, pelo vidro plumbífero, ele poder conseguir visualizar bem a região do exame. Além disso, lá na workstation, ele vai ter um microfone e uma câmera para se comunicar bem com o paciente, justamente para poder melhorar ainda mais a questão da comunicação com o paciente.
Eu brinco muito com os meus alunos falando que, às vezes, o paciente vira criança dentro da sala. Que você explica, tenta conversar e ele não entende, ele quer mexer, ele às vezes quer tirar o celular do bolso, quer respirar, quer perguntar alguma coisa. Então, às vezes, eles podem voltar um pouco a ser criança ali. Além do microfone e da câmera para comunicação com o paciente, tem os protetores de todas as regiões. A gente tem protetor plumbífero para os olhos, tem para tireoide, tem um avental de chumbo que cobre o tronco inteiro, a gente vai ter protetor para gônadas. Só que nós só utilizamos protetores de chumbo quando a região que está sendo analisada naquele exame não é a região de interesse. Perdão, a gente só vai utilizar ele ali quando ele não interferir na região de interesse. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma tomografia de cabeça e pescoço, eu não posso colocar um protetor de tireoide, porque ele vai interferir no exame, ele vai prejudicar a qualidade do exame, e ao invés de eu proteger esse paciente com a utilização do protetor, eu estou aumentando a dose dele, porque eu vou ter que repetir aquele exame para poder ficar com uma qualidade aceitável. Isso vale para todas as regiões. Se for fazer um exame de abdômen, eu posso proteger a pelve, as gônadas, no caso os ovários e os testículos. Mas se é uma tomografia da pelve, eu não posso colocar um protetor de chumbo ali no meio do campo que vai ser irradiado, porque ele vai interferir e não vai possibilitar que a gente forme a imagem. Além disso, a portaria também estabelece que os tomógrafos têm que ter um mecanismo para poder interromper qualquer varredura maior do que 5 segundos. Então, tem um mecanismo ali que, se tiver algum problema durante a execução, o paciente mexeu, está tentando sair, a gente consegue interromper justamente para evitar que chegue essa dose de radiação mais alta no paciente de maneira desnecessária. Também, as fabricantes, independente de qual seja, elas são obrigadas a fornecer um fantoma. Fantoma parece mesmo com fantasma. É uma peça que a gente utiliza para fazer os ensaios, para fazer os testes de qualidade. São simuladores do corpo que vão ser utilizados para fazer testes de constância e assim por diante. Então, os fabricantes têm que fornecer esse fantoma para que o hospital, a clínica, possa realizar os testes de qualidade com uma periodicidade aceitável. E, além disso, para finalizar, são proibidas as utilizações de equipamentos da primeira e da segunda geração, justamente para aquilo que o Fábio explicou para a gente. Os equipamentos mais antigos, eles não vão ter a mesma eficiência que a gente tem hoje. Então, são doses cavalares para ter uma imagem que não vai ser tão satisfatória para o diagnóstico médico. Então, primeira e segunda geração é proibido de utilizar. Interessante a pergunta aqui do Andrei Heller. Ele perguntou: qual a geração de equipamentos é mais comum nos hospitais? Fábio. Depende muito do local que onde a gente está se referindo, né, pessoal? Em capitais, hoje em dia, nós temos helicoidais multislices e não foge a isso, né? Capitais em grandes centros, né? Quando nós nos remontamos a hospitais mais de interior, que não tem um suporte financeiro tão bom, quem sabe a gente encontre um tomógrafo lá de terceira geração, de 4 canais só, né? Algo um pouco mais simples. Talvez a gente encontre um helicoidal, mas que não seja multislice, né? Enfim, então isso depende muito de região para região, ainda mais no nosso país, né? Onde nós temos diferenças tanto sociais quanto culturais tão grandes, né? Daí a importância de ter todo esse conhecimento abrangente, né? Bom, pessoal, uma última coisa, até perguntaram aqui, o que eu faço eu comentei sobre especialização, né? Aí perguntaram como fazer. De fato, tem que procurar onde possui essas especializações, né? E aí perguntaram também, logo no começo da webinar, sobre a radiologia forense, né? Que também é uma... Então, vamos lá. Eu queria que 3 especializações, cada um dissesse uma que acha legal ser feito. Eu já falei uma, né? A radiologia naval, né? Radiologia industrial, né? De solda, né? Industrial, isso, exatamente. Qual seria a outra, Jonatas? Uma especialização legal que pode ser feita? Eu gosto muito de radioterapia. Eu acho que a gente caminha para uma situação que de tanto industrializado, de tanta situação de agrotóxico que a gente vem consumindo, eu acho que a gente tem grandes chances de uma população mundial grande entrar dentro de uma situação de conduzir suas células a um processo de mutação. Então, acho que a radioterapia ela vai ser bem expansiva num futuro não tão distante, porque a gente está vindo com esses vícios industrializados faz muito tempo.
a gente não vive saudável, e eu acho que radioterapia é uma pedida muito, muito futurista, mas não tão longe, não a Show longo de prazo, a curto prazo. Guilherme, alguma que você acha legal indicar aí pro pessoal? Eu iria falar da forense mesmo, que a Juliana Top comentou. de Que luxo aí. apesar de não ser uma área que exige a especialização para atuar, igual a radioterapia, tomografia e ressonância, na maioria dos lugares pode exigir, a radiologia forense é uma área muito ampla, um leque muito aberto, que a maioria dos alunos normalmente nem tem o conhecimento. O que a gente pode fazer com o equipamento que emite radiação ionizante e os processos civis, investigação de cadáver e tudo assim, vai. Olha que legal. Até entrar nessa Eu puxo parte. sardinha porque eu já trabalhei um bom tempo na área e eu sou apaixonado. Os alunos assustam, mas eu falo que eu sou apaixonado com gente morta. Show de Mas bola. A é, Luciana falou aqui que tem mamografia também. Ela perguntou para sexo feminino, qual a melhor fora mamografia? Eu acho que não tem esse É, negócio de sexo, não, né? sexo é uma coisa que a gente coloca como limite na nossa cabeça, mas não tem. A mamografia, de fato, por uma situação ainda preconceituosa, muito antiga que a gente Sim, vive, homem, sexo masculino, ele não consegue exercer a função por questões de preconceito. entendi. Aí cabe mais ao sexo feminino, mas todas as áreas elas são bem democráticas nesse aspecto. Não tem uma área que seja mais específica para homem ou para mulher. Tem áreas que a gente se identifica mais e outras que a gente se identifica menos, porque a radiologia ela tem, eu chamo sempre que é um polvo com vários tentáculos. Você pode caminhar para onde você bem entender dentro da sua aptidão e do seu afinco ali com a área. Show de bola. A Claudete perguntou aqui qual a especialização para trabalhar em aeroportos. Então, é industrial, Certo. radiologia industrial. Eu acredito que a radiologia industrial ela tem um leque gigante de atuação, né? Ela não fica só nessa questão naval e tal, então ela entra em campos que ainda não estão sendo nem explorados, né? O grande problema é que no momento, portos e aeroportos, a gente ainda está com uma briga aí com lei que não está sendo exigido que precise de ser técnico ou tecnólogo em radiologia para atuar na área, né? Mas eu acredito que a radiologia industrial ela vai assim, talvez na próxima década, eu acho que menos ainda, ela vai dar um grande boom. Então foi isso, pessoal. Esses foram os melhores momentos dessa webinar maravilhosa. Tivemos um pico aí, muita gente assistindo ao vivo, muitas visualizações também após ela ter concluído. E ficamos por aqui também. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é essa. Caso você queira sempre ter notícias dos nossos vídeos novos, ative o sininho da notificação.